E aí, gente, sejam bem-vindos então à lição do domingo. Estamos aqui no segundo tema da lição número 12, com o título hoje Opondo-se às Leis Dominicais. Então já estou aqui com a Romerita. E Romerita, gostaria então de trazer duas perguntas para você aqui. A primeira diz assim, ó, qual foi a importância do posicionamento do pastor Alonso Jones, no qual a lição acaba trazendo aqui no texto do domingo? Então, Jones, ele teve a oportunidade de expressar publicamente, né, o ponto de vista dele e fazer as argumentações que, assim, o que estava sendo imposto não estava dando liberdade às pessoas de ter liberdade religiosa e a escolha de adoração. Porque o domingo, a lei dominical, ela era uma lei inconstitucional, ou seja, não estava dentro da Constituição e não cumpria, na verdade, como deveria. Então, ele abordou esse tema e aí, através dele, esse projeto que estava em análise, ele não conseguiu ir adiante. Então, conosco, hoje não é diferente, que a gente precisa, na verdade, conhecer bem adentro, né, para que a gente consiga se posicionar quando a gente tem uma oportunidade de fazer uma defesa em relação ao sábado. Olha só que interessante, né? A lição traz para nós aqui essa história de que o pastor Alonso Jones, na frente de uma assembleia, ele foi o defensor da liberdade religiosa ao ver então que a lei dominical estava sendo votada como uma lei nacional na Constituição, como lei. Então, ao defender isso, ele estava abordando a questão da liberdade religiosa, porque se você tem que adorar no domingo, então ali você estava não tendo a liberdade de adorar no dia que pudesse. Então, ali os pastores junto, né, e a igreja adventista esteve junto para que a questão da lei dominical não fosse votada através desse pastor, no qual ele deu seu testemunho ali e argumentou que ao fazer isso estaria quebrando também a liberdade religiosa. Olha, estamos voltando a algo religioso, mas você fazendo isso, você está tirando a liberdade de escolha. Que negócio meio maluco, mas foi isso mesmo que aconteceu. Então ele se opôs à lei dominical ali nos Estados Unidos, que estava sendo votada diante de todos. E o que isso aí, Romerita, nos ensina, o exemplo desse pastor, para a nossa vida hoje, em 2023? Então, nos ensina assim, que não é diferente conosco hoje, né? Quando a gente tem essa dificuldade em relação a algum trabalho que a gente precisa explicar o motivo de não estar lá no sábado, de não poder participar, ou de repente estar dentro de uma universidade, você ter que fazer aquela defesa, né, mediante ali explicar o porquê que você não vai poder estar participando daquelas aulas depois do pôr do sol. Então, o que a gente precisa estar bem é respaldado, assim como Alonso esteve e conseguiu fazer essa defesa, que a gente consiga realmente compreender e se posicionar da forma correta. E para posicionar de forma correta, você também precisa ter os argumentos certos. Então, você precisa estar preparado para defender a sua fé. Então, vou defender, tá? Eu tenho cara de pau de defender, tá? Mas você sabe argumentar de forma certa? Então é outra questão, não é só falar. Falar qualquer um fala, mas falar certo é outra coisa. Então aí entra, na minha opinião, acrescento a sua resposta, a questão da preparação para que esse argumento seja feito de forma eficiente e tenha dado um testemunho parecido com o nosso personagem de hoje. Então, Romerita, até o vídeo de amanhã, certinho?